Fala, investidor casca grossa, como é que você tá? Seguinte, novidade na área. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando nesse formato aqui, trazendo notícias tanto do Brasil e do mundo para que você fique bem informado. Então, se você acha que é uma ideia interessante, comenta aí, pô, essa ideia aí é bacana. Inclusive, se você acha que é bacana, comenta também um nome para a gente dar para esse quadro aqui, tá? E se você for um investidor casca grossa, já deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais aqui. A primeira notícia que eu quero trazer para vocês é em relação ao Greg Becker, né, que era o ex-chefe do Silicon Valley Bank, e em depoimento no Senado americano, ele culpa as redes sociais por derrocada do banco. Como assim, cara? Culpa da rede social por um banco ter quebrado? Sim, é justamente isso que pode acontecer, de fato, tá? E justamente quando estava acontecendo aquele problema, há uns 2 meses, eu falei, cara, tem influenciador falando merda por aí e a gente precisa ficar atento para saber justamente quem que a gente acaba acompanhando para receber notícias fidedignas, né? Porque o rapaz lá que estava falando para tirar dinheiro do Nubank, do Banco Inter, do C6, porque essas instituições supostamente, fontes da mente do cara lá, dizia que eles tinham dinheiro no Silicon Valley Bank, que o Silicon Valley Bank ia quebrar, então era para tirar dinheiro. O cara simplesmente ganhou um monte de holofote em cima disso para poder comercializar os produtos dele lá, que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Daí um monte de gente acaba tendo essa corrida bancária, que pode levar uma instituição financeira a quebrar. E isso acabou envolvendo também as instituições aqui do Brasil, né? Então o que acabou acontecendo lá com o Silicon Valley Bank é o seguinte: o Silicon Valley Bank ele investiu parte dos seus valores ali em títulos do Tesouro Americano. E diferentemente do que acontece aqui no Brasil, que a gente consegue investir nos títulos do governo de forma pós-fixada, ou seja, a gente tem uma liquidez alta, a gente pode vender a qualquer momento ali e não vai ter a marcação ao mercado, lá os títulos ou eles são de longo prazo ou de curto prazo. E caso tu venda antes do vencimento, você vai ter a marcação ao mercado. E foi justamente isso que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Eles investiram a uma taxa baixa e precisaram vender. Depois o Fed teve que aumentar a taxa de juros, né? Teve uma inflação não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e no mundo de modo geral, e o Fed teve que aumentar a taxa de juros. Então eles fizeram uma venda desses títulos e tomaram um prejuízo para poder honrar os seus compromissos, tá? E ao mesmo tempo, né, houve uma quebra de um banco, especificamente lá nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo o Silicon Valley Bank anunciou que iria aumentar o capital da empresa ali, né? Eles iriam fazer um follow-on para captar mais recursos. Isso o mercado acabou não gostando muito, jogou as ações lá para baixo, o mercado ficou atento ali e começou os influenciadores falando que o banco ia quebrar também e tal, e houve uma corrida bancária para sacar os valores. E quando isso acaba acontecendo, eu até fiz um vídeo recentemente, eu acho que foi o último, falando sobre reserva fracionária, que não existe dinheiro dentro de uma instituição financeira para honrar todos os saques, caso todas as pessoas façam a solicitação na mesma hora, não vai ter dinheiro para todo mundo, e isso leva um banco a quebrar, tá? Então é por isso que é importante a gente entender como que as coisas funcionam. E aí o Greg Becker está falando lá que parte da culpa veio das redes sociais, né? E de fato, as redes sociais se comunicam de uma forma muito rápida e as pessoas com aquele medo lá imediatamente já sacam dinheiro e isso pode levar o banco a quebrar, tá? Segundo ponto que eu quero trazer para vocês aqui, reestatização da Eletrobras vai rolar? Então, para quem está com medo, né, essa notícia aqui no Infomoney, onde diz o seguinte: o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou na segunda-feira que não está em pauta a reestatização da Eletrobras. Então, quem está aí com medo em relação à reestatização da Eletrobras pode ficar um pouco mais tranquilo, né? E aí ele continua aqui: esse assunto, é importante ressaltar, não está em pauta. Ele era o primeiro debate interno do governo. Compreendo que esse debate foi vencido quando o governo decidiu pelo segundo caminho, que era ter participação efetiva, disse Silveira ao participar do evento organizado pelo Esfera Brasil em São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem criticado a privatização. O governo, por meio da Advocacia Geral da União, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para ampliar poder de voto da União na Eletrobras. Silveira afirmou que a opção do Executivo não quebra a regra jurídica e disse discordar do entendimento de que o governo pretende retomar o papel de controlador da empresa, tá? Então, para quem estava com medo, ele pode ficar um pouco mais tranquilo que o próprio ministro que está falando que não está em pauta isso daí, tá? Então, para quem estava querendo saber sobre isso daqui, tá respondido. Agora, provavelmente você quer saber da Petrobras, né? Porque a Petrobras anuncia nova política de preços dos combustíveis. Então,
Como que a gente faz para receber a informação de fonte primária? É a gente olhar lá os fatos relevantes. Então, toda empresa tem capital aberto. Quando tem algo relevante de fato que pode impactar na tomada de decisão do investidor, de investir naquela empresa ou não, ela solta um fato relevante. Então, a gente pode colher aqui as informações diretamente da fonte. Então, vamos dar uma olhada no fato relevante aqui, na parte que vai falar sobre a nova estrutura aqui de precificação, tá? Então, a Petrobras, a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras informa que sua diretoria executiva aprovou na data de ontem, 15 de maio de 2023, a estratégia comercial para a definição de preços de diesel e gasolina da Petrobras, em substituição à política de preços de gasolina e diesel comercializados por suas refinarias. Então, aqui agora é o que nós queremos saber, né? A estratégia comercial usa referências de mercado como A, o custo alternativo do cliente, como o valor a ser priorizado na precificação, e B, o valor marginal para a Petrobras. Ou seja, né, vai levar em consideração ali o custo alternativo para o cliente e também a margem de lucro que a Petrobras poderia ter, né, olhando o mercado de forma geral. Então, não é que a Petrobras vai deixar de dar lucro, agora não vai mais lucrar. Não, eles vão levar em consideração na formação do preço o quanto que eles poderiam ter de lucro com outras formas, tá? E aqui acaba complementando, né? Então, em relação ao A aqui, o custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Agora, em relação ao B, já o valor marginal para a Petrobras é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino. Aí uma coisa que você pode se perguntar, mas como que era antes? Sempre foi o PPI, né? Como é que funciona isso daí? Então, o PPI não é algo muito recente, é muito antigo não, tá, pessoal? O PPI, que é o preço da paridade de importação, né? Ele foi criado há pouco tempo, durante o governo Michel Temer, tá? Então, por que foi criado, né? Porque antigamente, né, era possível utilizar a Petrobras como uma forma de fazer política, né? Porque o preço dos combustíveis é muito atrelado à política em si, né? Porque a população não entende como que funciona a dinâmica de uma empresa e tudo mais, e isso acaba sendo atrelado muito também à inflação, né? Então, quando aumenta o preço dos combustíveis, aumenta a inflação, as pessoas ficam insatisfeitas e atribuem toda a culpa ao governo atual. Então, o governo quer, de certa forma, fazer algo para que o preço não aumente e tudo mais, né? Então, da forma que era antes do PPI, né, tinha muita liberdade. A gente vê justamente até nessa matéria da Folha aqui, né? Então, perceba, isso não é somente do PT, né? Olha só, lá em 2002, né, o então candidato à presidência, deixa eu aumentar aqui, para que vocês possam ler junto, né? O presidente, em 2002, o então candidato da situação à presidência da República, José Serra, chegou a pedir publicamente que a Petrobras parasse de reajustar o preço do gás de cozinha, já que os frequentes aumentos tinham um impacto negativo em sua campanha. Naquele ano, a moeda americana subiu mais de 50% frente ao real, né? E naquela época não existia o PPI, tá? E mesmo assim, a Petrobras ela vai reajustando, né? Porque justamente ela olha para o mercado, eu posso ter um ganho maior exportando aqui. Então, internamente ele acaba aumentando também. E isso com a nova regra também pode acontecer, também vai acontecer, tá? Só que acaba tirando aquela, como que eu posso dizer? Fica estático ali, bem vinculado ao preço internacional do barril de petróleo Brent, né? Então, aumentou lá, aqui já vai ter um aumento breve. E logo em breve já vai ter. Agora tem uma margem maior para segurar um pouco mais, talvez lá volta e aí não precisou ter um reajuste, tá? Então tem uma flexibilidade maior. Aí o que acontece? Naquele ano a moeda americana subiu mais 50%, com os frequentes repasses da Petrobras, o preço do botijão de gás de 13 quilos mais do que dobrou, com alta de 133% entre janeiro e dezembro. A gasolina subiu 63% no mesmo período. Em 2014, também diante de forte desvalorização da moeda, o governo Dilma Rousseff decidiu segurar os preços, gerando embate com a direção da Petrobras. Em depoimentos dados ao Ministério Público em 2015, o ex-presidente da estatal, Graça Foster,
contou detalhes da queda de braço. Ele chegou a dizer que a companhia estava no limite devido aos impactos do represamento em seus indicadores de endividamento, mas que o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, era quem tinha a palavra final. E em matéria aqui, feita pela própria Petrobras, você está vendo o site aqui, ó, petrobras.com.br, fatos e dados, tal, Petrobras, 68 anos, né? Depois você pode dar uma olhadinha nessa matéria aqui, né? Então, a própria Petrobras aqui, no site deles, eles colocam aqui: considerando a participação de 37% direta e indireta da União Federal, incluindo o BNDES, faz sentido a frase que diz que a Petrobras é um patrimônio de todos os brasileiros. E porque todo brasileiro é dono da Petrobras, nenhum de nós gostaria de voltar a ver a empresa em apuros financeiros como ocorreu em 2015. Àquela altura, decisões equivocadas levaram a Petrobras a acumular a maior dívida corporativa do mundo, mais de 160 bilhões, ou mais de 800 bilhões no câmbio atual, o que equivale a todo o PIB da Hungria, ou ao triplo do PIB do Uruguai. E nessa situação crítica, a companhia suspendeu o pagamento de dividendos tanto para a União quanto para os seus 850 mil acionistas minoritários, dos quais 750 mil no Brasil, que investem suas economias na empresa, né? Então aqui são alguns pontos que a gente tem sobre o preço de paridade de importação, que então iniciou lá no governo Michel Temer para poder conter essa utilização da Petrobras de forma política, né? Então, o que pode acontecer é que nesse momento vai ter reajuste, só que de uma forma mais ponderada, né? Não tão, com uma maior frequência, e o que pode acontecer é que novamente pode ser utilizado a Petrobras como uma forma de conter os preços em momentos de campanha política, né? A gente sabe muito bem que uma empresa que tem abrangência nacional dessa forma e que impacta no imaginário popular de que o presidente não é um bom presidente se está havendo aumento de preços, né? Quando houver a próxima campanha, os preços podem ser congelados da mesma forma que foi utilizada no passado, tá? E agora, para quem gosta de dividendos, né? Os dividendos da semana aqui. E antes disso, né, cara, se está curtindo o vídeo até agora, já deixa um dedo like aí e se inscreva aqui no canal, tá? É só apertar no botãozinho vermelho ali. Agora, para quem gosta de dividendos, vamos dar uma olhada nos dividendos aí da semana. Então, dia 16/5, as empresas que vão pagar: Copasa, Banco BMG, CPFL Energia, Alupar e Klabin, tá? Então, se você tem alguma ação dessas empresas, você vai receber hoje. No dia 17/5 vai ser pago pela CSN Mineração, CSN, CSU e Grendene, tá? Que é dona da marcas Alpargatas. Dia 18/5, Cielo, SLC Agrícola, Irani, Boa Safra. E na sexta-feira será pago pela Petrobras, Banrisul, Localiza e Movida. Você tem alguma dessas ações que a gente mencionou aqui que vai pagar dividendos? Comenta aí quais ações dessas daqui você tem na sua carteira, tá? Então, se você curtiu o vídeo, deixa um dedo like, se inscreva no canal e agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!